De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao De Olho na Inclusão dessa sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Aqui você acompanha notícias atuais sobre inclusão, acessibilidade e diversidade humana. Eu sou Lorena Oliveira e sei que você quer ficar sempre muito bem informado, não é mesmo? Então já clica no gostei aqui nesse vídeo, comenta, compartilha com quem você puder. E se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal da ONCB na Rede e compartilhe também o nosso canal. Claro, né? Você não pode ficar por fora do nosso conteúdo e você também ativa aí o sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então é isso, vamos aos destaques de hoje. O programa está cheinho de novidades e eles já estão conectados aqui comigo. Vou começar por você, Marcos Aurélio de Carvalho. O que temos de destaque para hoje, Marcos Aurélio? Olá, Lorena, Aguinaldo e vocês que dão essa grande audiência para o nosso De Olho na Inclusão. 7 anos, amigos e amigas que acompanham o De Olho na Inclusão. A Rádio ONCB, o som de todas as vozes, completou no domingo passado, 24 de novembro, 7 anos de atividades. Então, preparamos um conteúdo muito especial para vocês. Vamos aqui conversar com 3 grandes locutores, 3 grandes nomes da locução no Brasil e no mundo, né? Porque uma delas, que é a Malu Pontes, é locutora internacional, mora nos Estados Unidos. Locutores que emprestaram suas vozes para dar marca, né? Qualidade, a marca à nossa Rádio ONCB. Então, Bruno Rochel, Malu Pontes, Bob Floriano são meus convidados para daqui a pouquinho. Eu também vou contar um pouco da história da Rádio ONCB. Como surgiu, por que surgiu, de quem foi a ideia, quais foram momentos marcantes. Isso daqui a pouquinho para celebrar estes 7 anos da rádio, que é o som de todas as vozes. Mas vamos falar também de um outro assunto. O CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo, ofereceu ontem 200 vagas de emprego para pessoas com as mais variadas deficiências. Eu estive lá, fiz a cobertura e trago em reportagem especial para vocês. Tudo isso daqui a pouquinho, Lorena. Muito legal, Marcos Aurélio. Realmente o programa está recheadíssimo de coisas boas, de notícias boas e também de novidades. Mas, claro, ele também está por aqui, vem cheio de notícias bacanas. Aguinaldo Borcati, quais são os seus destaques? Olá, Lorena Oliveira, olá, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só, Lorena, hoje eu vou falar sobre um estudo lá no Japão que aponta a recuperação de visão com transplante de células-tronco. É promissor o estudo e daqui a pouco eu trago todos os detalhes no programa. Vou falar também sobre um projeto no Senado que torna obrigatória emissão de documentos em formato de áudio. E também notícia do Paradesporto. SESI de São Paulo faz dobradinha e vence brasileiro de goalball no masculino e também no feminino. Lorena, é só você me chamar e eu trago todos os detalhes. Então fica por aí, Aguinaldo, daqui a pouquinho eu te chamo, porque agora é hora de comemoração. Por quê, gente? Dia 24, domingo passado, a Rádio ONCB completou 7 anos. No programa de hoje, vamos ouvir locutores que gravaram as vinhetas dos primeiros anos da Rádio ONCB, essa rádio que é o som de todas as vozes. Vamos conferir a primeira entrevista feita por Marcos Aurélio de Carvalho. Ele é muito conhecido de vocês, a voz dele é marcante. Ouça isso aqui. Rádio ONCB, o som de todas as vozes. Pois é, Bruno Rochel, locutor de referência, locutor comercial, locutor em geral de referência no Brasil, nos deu essa grande honra de ser o locutor voz padrão da Rádio ONCB desde o início desses 7 anos. Antes de falar sobre a tua contribuição para esses 7 anos da Rádio ONCB, Bruno, conte para os nossos ouvintes em que você está trabalhando atualmente, que aí eles vão identificar rapidinho essa voz. Conte onde é que você está atuando no momento, Bruno. Legal, Marcos. Hoje eu sou voz oficial da Casas Bahia e também do Ponto Frio,
Voz do canal off da Globosat, modo viagem, ó, do Bis, e também faço algumas passagens para Globoplay e Multishow. E também Isso. da Rádio Nativa FM de São Paulo e Rede, onde eu faço voz padrão junto com a Tina Roma. Ah, é a voz padrão também da Rádio Nativa São Paulo e Rede. Brunão, Isso. conte um pouquinho mais sobre a tua trajetória profissional. Como é que tudo começou? Como é que você se encantou por essa questão da locução de rádio? Eu comecei a fazer rádio na escola, junto com o Wesley Gamaliel, inclusive, que faz parte hoje do time da UNCB, né? Desde o início, Isso. começamos a fazer rádio na escola, e aí fui picado pela comunicação. Comecei a fazer rádio comunitária, depois fui para minha primeira rádio oficial com 16 para 17 anos, e desde então eu trabalho com a comunicação. Então eu comecei bem cedinho, com 14 anos de idade, dentro da escola, mais precisamente dentro do banheiro da escola, onde tinha um banheiro desativado e nós montamos um estúdio ali dentro para Maravilha. transmitir música e, enfim, durante os intervalos para o pessoal da escola. Isso em Itapetininga, Itapetininga, Itapetininga. interior de São Paulo. Bruno, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre esses 7 anos do Som de Todas as Vozes, completados esses 7 anos no último domingo. Conte um pouquinho pra gente o que significou para você. Para nós, gratidão. Temos uma imensa gratidão de um profissional do teu nível ter contribuído com nossa Rádio NCB. E o que significou para você e significa para você ter contribuído com esses 7 anos até agora da Rádio ONCB? Antes de mais nada, Marcos, eu levei um susto quando você falou que já se passaram 7 anos. Para mim foi um presente fazer parte da UNCB, porque eu não sei se você sabe, mas eu também ajudei a criar plástica, a primeira plástica da UNCB. Para quem não sabe, a plástica são as vinhetas, as chamadas. Então, foi muito legal fazer parte, que eu tinha acabado de sair do rádio, eu estava na capital fazendo rádio em São Paulo, e aí estava voltando para o interior para fazer locução publicitária, que é o que eu faço hoje, e foi um presente porque jogaram na minha mão e eu sempre sonhei, então foi uma realização de um sonho, em criar um projeto do zero para a rádio, pensando ali em qual voz seria ideal, o que colocar no efeito, na vinheta, como a gente fala de uma rádio web, né? A gente tem um desafio aí de entender como é que as pessoas vão ouvir, porque cada um vai ouvir de um dispositivo celular, então tem que ser uma coisa que não seja agressiva, tem que ser uma coisa leve. Então, para mim, foi um baita desafio e um baita presente. Fiquei honrado em fazer parte aí da primeira plástica, né, das primeiras ideias da ONCB, e na minha cabeça não tinha esse tempo todo, né? Já são 7 anos. Acredito que a rádio hoje, não faço parte mais da UNCB, mas acredito que vocês vêm fazendo um ótimo trabalho aí. Na verdade, a rádio se tornou, como eu falava para você fora do ar, uma referência em Legal. profissionalismo de pessoas cegas e com baixa visão, e você contribuiu muito para que isso aconteça, com a sua voz, com a sua marca, com a sua interpretação, com a maneira moderna, quer dizer, é uma voz bem colocada, é uma voz bonita, mas sem excessos, sem impostação exagerada, bem como pede o modelo profissional atual. Bruno, muito obrigado por sua gentileza, muito obrigado por tudo, pelo conjunto da obra, por ter contribuído com esses 7 anos. Muito obrigado por sua gentileza e participação com a gente nesse De Olho na Inclusão, que também celebra os 7 anos da Rádio ONCB. Valeu, Marcos. Obrigado pelo convite. Abraço para todo mundo aí. Saudade de conversar mais com vocês. E vou até pegar o NCB para ouvir agora aqui à tarde, para matar a saudade, que faz um tempinho por conta da correria do dia a dia. Como a gente trabalha com áudio, é difícil pegar para ouvir rádio, né? É Mas eu certo. vou tirar um tempinho aqui à tarde para ouvir e matar saudades. E parabéns à Rádio NCB, todo o pessoal do NCB. Foi um prazer fazer parte e fico muito feliz, né, desse projeto estar dando certo, e com certeza virão mais 7, 8, 10, 20, 50 anos, e que esse projeto se propague para todas as pessoas, não só as pessoas com baixa visão, pessoas com deficiência visual, mas também para todas as outras pessoas, né? Porque é uma rádio profissional e muito bem conduzida. Então, parabéns ao NCB. E agora eu dividi aqui a tela, estamos os dois na tela nesse momento. Você acompanhou Bruno Rochel, locutor, voz padrão, né? Principalmente dos primeiros anos da nossa rádio ONCB. Ele falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Muito obrigada, Marcos Aurélio de Carvalho. Daqui a pouco você volta com mais convidados especiais que fizeram parte dessa história maravilhosa aí da Rádio ONCB. E agora
vamos de notícia, né? Porque estudo aponta recuperação de visão com transplante de células-tronco. Mais detalhes com você, Aguinaldo Borcati. Pois é, Lorena, os pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, publicaram na revista The Lancet um estudo indicando bons resultados em um procedimento que busca recuperar a visão de pacientes com danos na córnea a partir de células-tronco. O tratamento foi feito com a utilização de uma técnica que faz células de adultos terem potencial semelhante ao das células embrionárias, capazes de se transformar em tecidos de qualquer parte do corpo. Segundo o UOL, o procedimento foi realizado em 4 pessoas, das quais 3 apresentaram melhora significativa e duradoura, enquanto a 4ª pessoa apresentou melhoras que duraram por 1 ano. O estudo está na fase inicial, mas é bastante promissor, né? Boa notícia no programa De Olho na Inclusão de hoje, Lorena. Com certeza, boa notícia. Estamos aí para isso. A cada dia a gente recebe essas notícias e esperamos que realmente esses estudos deem muito certo, porque estamos esperando muito ansiosamente. E voltamos com ele, Marcos Aurélio de Carvalho. Ele traz mais 2 convidados que contribuíram muito para o sucesso do som de todas as vozes dessa rádio que é nossa, é a Rádio ONCB. Pois é, Lorena, porque estamos falando de vozes, né? No som de todas as vozes, Rádio NCB, e vozes marcantes, como as de Bruno Rochel, que acabamos de ouvir na entrevista ainda há pouco, e agora mais duas figuras fantásticas, 2 referências. Gente, esses são também, assim como o Bruno, locutores de referência no Brasil e no mundo. Malu Pontes mora nos Estados Unidos. Deixou esse depoimento, vocês vão reparar, vou descrever aqui para pessoas cegas ou com baixa visão severa. Ela gravou esse depoimento de dentro de um estúdio de rádio, com fonezinho de ouvido, microfone, de dentro de um estúdio de rádio nos Estados Unidos, onde vive. Malu Pontes é uma locutora de referência. As vinhetas que você ouvia na Rádio NCB, principalmente nos 3 primeiros anos, tinham forte presença da Malu Pontes. E o Bob Floriano. Bob Floriano é considerado, se não a mais famosa, uma das mais famosas vozes comerciais do Brasil. Foi locutor comercial das Casas Bahia por muitos anos. É uma referência para todos nós. Então, eles dois também gravavam vinhetas. O Bob Floriano apresentava o quadro no programa Vozes do Brasil com Beto Pereira, o quadro Professores do Sucesso, com dicas sobre aperfeiçoamento pessoal e profissional. Vamos então com os recados de Malu Pontes, diretamente dos Estados Unidos, e do Brasil, Bob Floriano, sobre o aniversário da Rádio ONCB. Olá, pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Malu Pontes. Hoje estou aqui nos Estados Unidos, trabalhando com a Amazon e com algumas rádios americanas, mas foi muito legal, há 7 anos, começar trabalhando com a Rádio NCB, contribuindo com a gravação de vinhetas, de chamadas, com essa equipe tão especial. Eu sou muito sortuda de ter até hoje amigos na Rádio NCB, de ter contribuído para o crescimento dessa rádio tão bacana, com profissionais tão talentosos e que traz um conteúdo de tanta qualidade. Então, estou aqui para deixar um grande abraço para todos. Queria agradecer ter sido escolhida lá há 7 anos para fazer parte desse projeto incrível, do qual está dentro do meu coração até hoje. Um beijo enorme para todos da Rádio ONCB. Tchau! Olá, ouvintes. Olá, telespectadores da Rádio ONCB. Aqui Bob Floriano para cumprimentar pelos 7 anos da rádio. A contribuição que eu pude dar fica no meu coração. Espero que você que está assistindo também olhe para isso e ajude o terceiro setor. Afinal de contas, você pode estar bem, mas tem gente que não. Faça a tua parte. Seja um servidor. Felicidades, Rádio ONCB. Muito legal, gente. Olha só que bacana esses depoimentos, né? Nem parece que faz tudo isso de tempo que a rádio já está no ar. Aguinaldo Borcati, olha só, que tal a gente fazer o seguinte? De entrevistador, o Marcos Aurélio passar a ser o entrevistado. Sim, porque ele também fez e faz parte dessa história incrível que é a Rádio ONCB. Pois é, Lorena, como o próprio Marcos me falou uma vez, agora ele vai para o outro lado do balcão, né? E por que isso? Todos nós aqui trabalhamos também na Rádio ONCB, só que o Marcos Aurélio é o que está há mais tempo. Inclusive, Marcos, você esteve no início, ainda não fazia parte, né? Não era funcionário da rádio,
mas participou da cerimônia de lançamento da Rádio ONCB lá naquele dia 24 de novembro de 2017. Conta essa história, esse início pra gente. Aguinaldo, Lorena e todo mundo que está acompanhando a gente, eu tive essa grande honra, né? Fui convidado pelo Beto Pereira. Eu não era da equipe da ONCB, eu me tornei, naquele dia, eu me tornei um voluntário da Rádio ONCB. Papel esse que tive de 24 de novembro de 17 até 11 de junho de 19, porque eu fui contratado na parceria ONCB-Uninove em 12 de junho de 19. Então, voluntário até 11 de junho de 19. E foi uma solenidade que aconteceu no auditório do CT Paralímpico, uma solenidade dupla. Ali nasciam, naquele evento, a Rádio ONCB e o Programa Ágora Brasil de Empregabilidade de Pessoas Cegas e com Baixa Visão. E é curioso, né? Você ainda há pouco falava aqui fora do ar, nossa, uma vez eu vi vocês transmitindo um evento, Marcos, e nem imaginei que um dia eu ia trabalhar na ONCB. Pois bem, eu estava ali como mestre de cerimônias e nem imaginava que um dia ia ser profissional da Rádio ONCB e que um dia também, a partir de 6 de maio de 2023, seria coordenador do Ágora. Mas eu estava ali como mestre de cerimônias num evento que lançava a Rádio ONCB e lançava o programa Ágora de empregabilidade de pessoas cegas e com baixa visão. Até hoje guardo com muito carinho esse dia e até o CT Paralímpico estava lotado porque simultaneamente estavam acontecendo os Jogos Paralímpicos Escolares, naquela sexta-feira à tarde, 24 de novembro de 2017. A Rádio ONCB nascia ali num projeto apoiado desde o início pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, CBDV, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que inclusive cedeu, né, o espaço do auditório para o evento, e pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI. Foram as instituições que apoiaram. Foram as instituições conquistadas por esse apoio pela diretoria do ONCB e pelo então vice-presidente da ONCB, Beto Pereira. Sim, o presidente era o Antônio Muniz, o vice era o Beto Pereira. E o Beto foi o idealizador da rádio, né? Um apaixonado por rádio, comunicador, desde os tempos da primeira emissora em que trabalhou em Jundiaí. Pessoa cega, um apaixonado por rádio desde a infância, como quase todos nós aqui, cegos ou com baixa visão. E o Beto tinha clareza, desde o início, Aguinaldo, Lorena e vocês todos, desde o início o Beto tinha clareza de que a rádio poderia ser uma grande referência e uma grande ferramenta de comunicação para impulsionar os projetos, a defesa e garantia de direitos, as linhas políticas de ação da nossa ONCB. Mas um compromisso o Beto assumiu desde o começo e a equipe que começou com ele, também Wesley, Rafael Tavares e tantos outros que começaram ali desde aquele dia, a equipe começou com o compromisso de vamos fazer uma rádio de projeto de organização social, de ONG, de terceiro setor, mas com qualidade profissional. Só que para isso precisava contratar profissionais, né? Até o dia em que o Beto, em 2019, conseguiu fechar, Beto e a diretoria do ONCB, fechar esse convênio com a Universidade Uninove, que é o que garante a presença dessas 15 pessoas que atualmente trabalham aqui na ONCB, em toda a comunicação da ONCB, não apenas na rádio. Então a Rádio ONCB nasce de uma ideia, de uma iniciativa daquele que naquela ocasião ainda era o vice-presidente da ONCB, Beto Pereira, e claro, do empenho, do apoio do Antônio Muniz, presidente, que sempre foi um apaixonado por rádio, de toda a diretoria da ONCB e de toda a equipe que desde o começo foi muito caprichosa para fazer com que as coisas aconteçam. Nós ouvimos aqui Bob Floriano, Malu Pontes e o Bruno Rochel. 3 pessoas sem deficiência visual, que emprestaram suas vozes e suas credibilidades. Mas a equipe, também com muita credibilidade, a equipe fixa toda formada por pessoas cegas e com baixa visão, porque é aquilo, né? Nada sobre nós sem nós, ou como eu costumo dizer, nada sobre nós sem nós e nossos aliados. Então, Bob, Bruno Rochel, Malu Pontes, importantes aliados, mas a equipe fixa é formada integralmente por pessoas cegas e com baixa visão, Aguinaldo. Não, e daqui a pouco eu vou te desafiar a falar dessa equipe. Mas espera, antes disso, Marcos, dizer eu quero... todos os nomes de cabeça? Quero ver, Tá bom. Eu sei que a tua memória é muito boa. Aceito Vamos o ver desafio. se você encara esse desafio. Mas antes disso, quero falar sobre alguns grandes momentos, né, da Rádio ONCB. Você citou, inclusive, que eu estive em São Paulo, onde a ONCB estava fazendo a transmissão do Campeonato Sudeste 2 de Goalball, isso em 2019.
2018, né? 2018, dia 10 de março de 2018, eu estava num outro projeto e fui lá olhar o trabalho de vocês, vi você, o Wesley Gamaliel, o Luigi trabalhando e eu fiquei tão encantado, eu que sempre fui apaixonado por rádio, como nós aqui somos, né? Eu pensei comigo, um dia eu quero trabalhar com esses caras. E aí joguei para o universo e aqui estou, né, Marcos? Agora, fora esse momento do Sudeste 2 de Golbol, teve outros grandes momentos com cobertura da rádio ONCB. E eu gostaria, claro que não vai dar para lembrar todos, né, Marcos? Mas que você lembrasse de alguns grandes momentos de cobertura do som de todas as vozes. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Não tem como, né? Ficaria muito longo o programa se eu falasse de todos. Eu vou ter que escolher destaque. Só uma curiosidade sobre esse 8 a 10 de março, mas eu só pude estar no dia 10, porque eu tinha ainda um contrato com a EBC, com a Empresa Brasil de Comunicação, então só pude estar no sábado, 10 de março de 2018. Foi a minha primeira transmissão de paradesporto na minha vida. Porque eu já tinha sido repórter de futebol, mas de paradesporto foi na minha vida toda. A primeira transmissão foi ali, de muitas que nós já fizemos aqui no NCB. Foi aquele Campeonato Sudeste 2 de Golbol. Eu vim do Rio para São Paulo, porque eu estava no Rio fazendo o meu programa da época da rádio MEC, das emissoras EBC, e vim fazer. Então, para mim, foi muito especial aquilo. Foi a primeira vez que eu cobri paradesporto. Bom, vamos lá. Não tem como não citar justamente as transmissões do Sudeste 2, dos Jogos Paralímpicos Escolares em 2019, da virada inclusiva de São Paulo, de final de novembro de 2019, os eventos mais recentes, a nossa transmissão simultânea YouTube e rádio, né, do programa Momento Paralímpico, tanto a das Paralimpíadas de agora, de 2024, quanto a de 2020, que aconteceu em 2021. Nós tínhamos um programa diário também na Rádio NCB. Mas, gente, para destacar uma situação, tem que ser o que fizemos na pandemia. A Rádio NCB mudou de patamar a partir da pandemia do coronavírus, porque nós já éramos uma referência, né? Nascemos em 2017, 2019 a rádio já tinha uma ótima audiência, mas no período da pandemia nós cumprimos um papel que é fundamental. Eu nas emissoras que eu dirigi, na Rádio Globo do Rio, Rádio Globo de São Paulo, eu costumava dizer nessas horas, é nesse momento que a gente mostra o que é o rádio. Como por exemplo, quando tem um blackout, falta luz em toda a cidade ou em parte do país, o rádio está lá. Então, na hora da pandemia, a Rádio NCB se tornou, nos momentos da pandemia, se tornou, sem nenhum exagero, nenhuma vaidade excessiva de todos nós, digamos assim, nenhum fanatismo, nem ufanismo, nada disso. É a mais pura verdade. A Rádio NCB se tornou a grande referência de busca de informações sobre as vulnerabilidades, os cuidados que as pessoas cegas e com baixa visão tinham que ter, cuidados que tinham que ter por causa da pandemia. Fizemos debates, mesas redondas sobre os mais variados assuntos, começando no dia 30 de março de 2020, e aí invadindo todo o mês de abril de 2020. Aí em maio vieram as transmissões de lives de artistas famosos pela rádio. Isso me emociona até hoje. A saudosa Marília Mendonça no dia 9 de maio de 2020, no dia 16 de maio, Bruno e Marrone, no dia 23 de maio, 16 de maio, Maiara e Maraísa, 23 de maio, Bruno e Marrone. Então foram 3 sábados seguidos fazendo lives de artistas famosos. A única opção que as pessoas tinham de ouvir a live com audiodescrição era pela Rádio NCB. Aí, 5 de julho do mesmo ano, o grande encontro de Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Depois, no ano seguinte, 8 de agosto de 2021, Paralamas do Sucesso, né, também com audiodescrição pelo rádio. Isso sem falar no passeio inclusivo no Museu da Inclusão, no dia 26 de setembro de 2020, em plena pandemia, porque as pessoas não podiam visitar o museu, porque estávamos numa pandemia, né, com isolamento social, mas nós fizemos a transmissão de lá, todo mundo com a equipe toda com máscara e tal, para as pessoas se sentirem passeando pelo museu com audiodescrição. Então eu digo para vocês, sem exagero, não dá para contar 7 anos em 3 minutos aqui nessa minha resposta, mas dá para dizer, se existe um destaque, claro que tudo foi muito legal, tudo muito importante, as transmissões paradesportivas, os shows, tudo que a gente fez, mas se existe um destaque, esse destaque é um destaque maior de todos. Esse destaque é o papel que a Rádio NCB cumpriu
no período da pandemia do coronavírus. É isso aí, a Rádio ONCB, o som de todas as vozes, em grandes coberturas, e Marcos Aurélio aqui, lembrando, né, com essa memória que ele tem, memória prodigiosa. Marcos, eu entrei na ONCB em 2022 e também tive o privilégio de fazer algumas coberturas importantes, inclusive com você, com a Lorena, que está aqui também. Lembrar da primeira bola de goalball, né, o lançamento da primeira bola 20 brasileira de maio de de goalball. 22. 20 de CT maio de Paralímpico. 22. Por falar em primeiro, estivemos também nos primeiros jogos paradesportivos do movimento Pestalozziano em Brasília, né, que também foi um momento 21 a muito 25 marcante. de junho, 21 a 25 de junho de 2023, um pouquinho antes do Encontro Nacional do Ágora de 2023. E se a gente for falar, vai falar de muita coisa que a ONCB fez. Mas agora então, Marcos, o desafio, né? Nós temos uma equipe de 15 profissionais, pessoas cegas e com baixa visão, profissionais cegos e com baixa visão que desempenham esse excelente trabalho de muita qualidade da Rádio ONCB. E eu quero que você, até para homenagear estes profissionais que estão né, trabalhando com o microfone, falando na rádio, ou por trás, né, na parte técnica, mas que faz essa coisa acontecer, essa magia do rádio acontecer, para homenagear os nossos profissionais da Rádio ONCB, que eu com muito orgulho, com muita alegria faço parte. Fala, Marcos, dos nossos 15 profissionais da ONCB, o som de todas as vozes. Ó, gente, quem enxerga ou quem tem baixa visão pode perceber que eu não estou lendo texto, nada disso, até porque vou até fazer um texto aqui, uma brincadeira, um teste, uma brincadeira com quem enxerga ou tem baixa visão. Ó, se eu abro minha caixa de texto, acende uma luz branca que tem os textos escritos, então é fácil perceber. Se eu tiver que ler uma notícia aqui, fica um pouquinho mais claro o meu rosto. Vamos lá, ele me desafiou, vamos nessa. Para facilitar a memorização, eu dividi em 3 blocos de integrantes da nossa equipe. E essa vai ser uma maneira também de todos nós aqui homenagearmos vocês integrantes da nossa equipe. A equipe fixa toda formada, portanto, todos os nomes que eu vou citar aqui, ou são pessoas cegas ou com baixa visão. Então, olha, coordenação de programação, nosso Wesley, detalhe importante, todos aqui fazem de tudo um pouco, tá? Então, essa divisão que eu vou fazer... Por exemplo, a Lorena também faz a comunicação, a divulgação dos nossos programas, inclusive do De Olho na Inclusão, nas listas da rádio, faz o contato com os ouvintes. Então, assim, essa lista que eu vou citar aqui, ela é uma divisão meio metida estruturalista, organizada, mas todo mundo aqui faz de tudo um pouco. Mas vamos lá. Wesley Gamaliel, que é comunicador e é nosso coordenador de programação. Aí vem a equipe de jornalismo, coordenação do Gustavo Torniero, já falei 2 nomes, portanto. E mais 5 jornalistas. Lorena Oliveira, que está aqui com a gente, né, no programa de Olho na Inclusão, Aguinaldo Borcati, Isabela Rocha, Felipe Oliveira e eu. Então, Wesley com mais esses 6 jornalistas, 7. 6 pessoas que eu chamo de equipe técnica, sob coordenação do Rafael Tavares e mais 2 Rafaéis, Rafael Nimoy e Rafael France. E aí tem o Luan Richard, tem o Luigi Kischel e o nosso grande operador e técnico de vídeo, de transmissão ao vivo, Danilo Sanches Ferrari. Então eu já falei mais 6 pessoas, ó, 3 Rafaéis, Luan, né, o Danilo e o Luigi Kischel, que é quem garante aqui essa qualidade sonora do De Olho na Inclusão, entre outras muitas missões nas edições e tal. E desses que eu citei aqui, polivalência, por exemplo, o Rafael Nimoy é sonoplasta e também comunicador, o mesmo para o Luigi Kischel, o mesmo para o Luan Richard. Então, repetindo, Rafael Nimoy, Rafael Tavares, que é o coordenador, Rafael France, Luigi Kischel, Luan Richard e Danilo Santos Ferrari. Então, falei mais 6 nomes, dos 7 anteriores com mais 6, 13. Temos nossa comentarista de comportamento, que é a Cléry Salles, psicóloga Cléry Salles, que tem o seu quadro Ponto de Luz na Rádio ONCB. Então aí, 13, com mais 1, 14. E temos nosso polivalente Lucas Aureliano, que faz de tudo um pouco, desde criar formulários Google Form, ajudar também nas edições de áudio, nas nossas plataformas de edição de áudio, e nas nossas entrevistas, a descrição de entrevistas, colocar os nossos conteúdos de áudio e escritos no nosso aplicativo da rádio, o polivalente Lucas Aureliano, 15, aí as 15 pessoas. Tá aí, Marcos Aurélio aceitou o desafio e não surpreende, né? Cumpriu com galhardia. E é isso aí, Lorena, eu passo a bola para você
E aproveita também, conta pra gente, lembra pra gente algum momento marcante que você participou de cobertura da Rádio ONCB. Ai, gente, olha só. O Marcos Aurélio tem um HD nessa memória dele. Eu fico aqui impressionadíssima. Eu, por mim, ficaria ouvindo horas e minutos do que ele tem aí para falar. Mas uma cobertura muito legal que a gente fez foi a da Reatec de 2022, né, Marcos Aurélio? Lembra lá no vidro? Sim, era um estúdio envidraçado, lindo, que na verdade parava todo mundo na Reatec para olhar a gente lá trabalhando, do lado de dentro daquele aquário, né? Estávamos num aquário muito bem montado. Muito legal. Muitas pessoas, né, querendo entrar no estúdio para conhecer o Marcos Aurélio, o Wesley, o Rafael, todo mundo. Isso é muito legal, receber o carinho do pessoal que acompanha a gente. Mas é isso. Muito obrigada, meninos, pelo bate-papo. Tenho certeza que todo mundo vai gostar aí. Se você quiser comentar, deixe seu comentário aqui também no nosso canal, no nosso vídeo, e mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, né? Não esqueça do nosso WhatsApp, que eu vou passar até o contato para vocês agora, quem não tiver, que é o 11 94915 0041. 11 94915 0041. Pode mandar lá seu feedback, se você está gostando do programa, do canal, da nossa programação na rádio. E, é claro, também pode mandar parabéns para a rádio, porque 7 anos no ar não é brincadeira não, viu? É muita coisa, muito trabalho. E estamos aí para oferecer esse conteúdo bacana para você. E agora vamos a mais notícias, porque projeto no Senado torna obrigatória a emissão de documentos com formato em áudio. Vamos saber mais sobre isso com ele, Aguinaldo Borcati. E é isso, o projeto já passou pela Comissão de Direitos Humanos, né, que aprovou. É um projeto da senadora Mara Gabrilli, Lorena, que tem a seguinte finalidade: garantir que o RG, CPF, carteira de habilitação sejam emitidas em um formato que permita sua reprodução em áudio. Além desses documentos, também as certidões, né? Certidões de nascimento, casamento, óbito, entre outros. Também poderão contar com este recurso caso essa lei seja aprovada. Está em tramitação ainda no Senado Federal. A relatora do texto, senadora Mara Gabrilli, do PSD, argumentou que o formato em áudio é o mais apropriado para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência visual. Ela argumenta também que o Braille não é usual entre todas as pessoas, né? Todas as pessoas cegas com baixa visão que utilizam o Braille. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Lorena. É muito legal, espero que seja aprovado, porque a gente precisa ter os documentos em todos os formatos, independente de ser Braille em negro. Lá na minha terra a gente chama de negro, né, escrita. Então, agora teremos também, né, se for aprovado, em áudio. Isso é muito legal, Aguinaldo. E ontem, que foi quinta-feira, né, dia 28 de novembro, aconteceu mais uma edição do Contrata São Paulo Pessoas com Deficiência. Nosso querido jornalista Marcos Aurélio de Carvalho, como sempre, esteve lá e, é claro, ele é o atual coordenador do programa Ágora, então representou muito bem a gente por lá. Ele fez uma cobertura muito bacana e preparou um conteúdo muito especial que a gente vai acompanhar agora. Fala aí, Marcos Aurélio. O que é o Contrata São Paulo, que chega à sua 17ª edição voltada para pessoas com deficiência? Existem outras edições também, mas voltada para pessoas com deficiência, 17ª edição. As imagens que mostro agora no De Olho na Inclusão são do CAT, do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. Estou mostrando os balcões onde as pessoas são entrevistadas e agora uma panorâmica do público aguardando, cada uma das pessoas com as mais variadas deficiências, aguardando a vez para as entrevistas nesses pequenos balcões. São 200 vagas oferecidas nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. O programa Ágora Brasil de Inclusão Profissional para pessoas com deficiência visual e o canal YouTube ONCB na Rede acompanham esse trabalho, acompanham essa iniciativa do Contrata São Paulo no dia 28 de novembro de 2024. E agora, aqui no CAT, eu converso com as duas responsáveis por essa parceria.
a secretária Eunice Prudente, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, e Silvia Greco, já muito conhecida do público da nossa ONCB, secretária municipal da pessoa com deficiência. Eunice Prudente, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, qual é a grande vitória dessa 17ª edição com 200 vagas para pessoas com deficiência? É o povo ter escolhido um governo democrático que dialoga com o empresariado, inclusive sobre esse assunto tão nosso, os direitos da pessoa com deficiência, e aí obtivemos as vagas. Aí há toda uma organização, né, para aproximar as pessoas através dos currículos que elas vão apresentar, e hoje elas serão ouvidas pelas próprias empresas para a obtenção das vagas e o entendimento na gestão municipal de que trabalho é dignidade, todos precisam. Trabalho e dignidade. Secretária Silvia Greco, na sua fala aqui para o público presente no CAT, no Centro de Apoio aqui em São Paulo, você destacou a questão de ser mãe de uma pessoa com deficiência, mas também a questão de que você todo dia reza para que os empresários se sensibilizem, não contratem apenas para cumprir cota. Isso eu acho muito importante, Marcos, sabe? Porque nós temos a lei de cota, que ela é muito bem-vinda, porque se não tivesse a lei de cotas, com certeza ainda muitas pessoas estariam fora do mercado de trabalho. Mas você imagina a hora que os empresários tiverem a sensibilidade de contratar as pessoas dando oportunidade e não como obrigação? Isso eu acho que vai melhorar muito. Hoje nós temos muitas empresas aqui participando. Eu acho que o olhar dos empresários está modificado. Eles já perceberam que existem muitas pessoas com deficiência, com talento, que podem ocupar qualquer cargo, né, qualquer nível de empregabilidade. Então é isso, cada vez mais nós trabalharmos para conscientizar a sociedade, as pessoas, que a pessoa antecede a sua deficiência e elas precisam ter oportunidade como todas as outras pessoas. O programa Ágora Brasil de Inclusão Profissional para Pessoas com Deficiência Visual e a ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, marcam presença nesse 28 de novembro, sim, 28 de novembro, no CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo. Secretária Eunice Prudente, muito obrigado pela gentileza. Nós é que agradecemos a oportunidade de poder divulgar para todos esse serviço público de inclusão. Secretária Silvia Greco, muito obrigado pela entrevista. Olha, além de tudo, eu quero agradecer pelo empenho que vocês têm junto com a Ágora para poder cada vez mais também dar empregabilidade. Sou muito fã do trabalho de vocês, da ONCB. Vocês são grandes parceiros, muito bom divulgar, né, para que todas as pessoas possam vir. Se não vier, não conseguir vir hoje, a gente sabe que o CAT sempre tem vagas disponíveis para as pessoas com deficiência. Obrigada, Marcos. Em nome do programa Ágora e da ONCB, um grande abraço. Obrigada. Elas falaram com a gente aqui no De Olho na Inclusão. Olha só, que legal essa reportagem. Obrigada, Marcos Aurélio. Muito bacana de ver que as empresas estão contratando, né, pessoas com deficiência. Então, vamos lá, vamos nos capacitar para a gente conseguir aí a nossa vaga também no mercado de trabalho. E agora vamos à última notícia de hoje, porque SESI São Paulo faz dobradinha e vence Brasileiro de Goalball no feminino e também no masculino. Aguinaldo Borcati traz mais detalhes para a gente. Pois é, e é o terceiro ano consecutivo que acontece essa dobradinha do SESI de São Paulo, conquistando os títulos masculino e feminino do Campeonato Brasileiro de Goalball. A competição foi realizada em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. As meninas do goalball do SESI se tornaram heptacampeãs após a vitória por 9-0 sobre o ICEMAT do Mato Grosso. Já entre os homens, o SESI se tornou pentacampeão com um triunfo de 12-3 sobre a APACE da Paraíba. A Moniza Lima, que é do SESI São Paulo, terminou como artilheira na categoria feminina com 16 gols. E no masculino, o artilheiro foi o ala Charley, da APACE da Paraíba, com 34 gols. Lorena, você que é jogadora de goalball, me responda a essa pergunta. Quem vai parar o SESI São Paulo no goalball? É bem complicado, né? Porque lá eles têm 4 meninas da seleção, isso falando no feminino, né? E aí no masculino também tem uns atletas de base, tem o Parazinho, né? Que é um dos melhores aí do mundo, eu considero um dos melhores.
E é importante destacar, Gui, né, que a gente teve transmissão, né, do campeonato. Tivemos também no feminino, antigamente tinha só no masculino, agora tivemos no feminino novamente. Isso é muito legal para difundir a modalidade, você não acha? Muito bacana mesmo, cada vez mais, né, os esportes paralímpicos estão aparecendo, estão tendo repercussão. E o goalball, né? A galera que é apaixonada do goalball está vibrando muito com a transmissão do Sport TV, e a gente espera que mais iniciativas como essa continuem acontecendo, inclusive na TV aberta, né, Lorena? Vai ser um sonho quando a gente tiver campeonatos inteiros de goalball, de futebol de cegos, de outras modalidades sendo transmitidos pela TV aberta. Aos pouquinhos a gente vai conquistando aí os nossos espaços. Então é isso, pessoal. Foi muito legal fazer o programa de Olho na Inclusão com vocês. Quando puderem, sempre me chamem, que estarei aqui. Por aqui eu me despeço, deixo um beijo para vocês. Tchau, Guina. Tchau, Marcos Aurélio. Mas, Marcos Aurélio, eu vou passar a bola para você, né? Porque eu adoro quando você faz aquela finalização aqui do programa, porque eu sou muito fã sua. Ah, que isso, Lorena. E a recíproca é verdadeira. Eu sou fã desses dois aqui, tanto da Lorena quanto do Aguinaldo. Estão de parabéns pelo trabalho. Gente, quando a gente fala de Belém do Pará, da terra de Lorena, a gente lembra do quê? Do pato no tucupi, a gente lembra da maniçoba, a gente lembra de tantos pratos típicos, a gente lembra do Círio de Nazaré, a gente lembra de quê? De mobilização. É uma região em que as pessoas se mobilizam para as coisas. E não por acaso nós agora temos uma diretora de Relações Institucionais da UNCB, é a Pérola de Souza. A Rádio UNCB, a Rádio UNCB, ela diverte, traz música, mas também mobiliza as pessoas. Né? Nesses 7 anos de Rádio UNCB, nós fizemos como o tucupi, como o jambu, aquela ervinha que dá o sabor na boca, nós fizemos com que o ouvinte saboreasse a boa música, saboreasse a qualidade, mas também saboreasse a defesa, a mobilização, a luta por garantia dos nossos direitos. E assim vamos continuar, aqui também no nosso programa. Vamos continuar saboreando o que apuramos, saboreando as notícias como quem saboreia um prato paraense para poder trazer para vocês aquilo já selecionado, aquele sabor testado, de que notícias realmente são relevantes para a gente, que notícias realmente importam. Nesse sentido, não é errado dizer que estamos de olho. Aliás, é muito certo de dizer que estamos de olho. Estamos de olho em tudo que acontece. Estamos de olho na inclusão. De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.